Eu sou a Lúcia Casilo, diretora aqui do Solar do Rosário, do Auditório Regina Casilo, e quero agradecer a presença de todos e dizer que esse encontro literário, ele faz parte do plano anual do Solar do Rosário, que acontece todos os meses aqui no auditório. Nós temos música e literatura. A parte de literatura é em parceria com a Academia Paranaense de Letras, e eu agradeço a presença de vários acadêmicos que estão aqui hoje. A Liana Leão, que, além de ser da academia, é a coordenadora literária dos encontros, né? Agradeço a presença da professora Wanda, que nos deu esse grande apoio com a Unibrasil. Agradeço a presença do desembargador Vladimir, que é presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Enfim, e a presença de todos os amigos que estão aqui. Hoje nós temos, né, o acadêmico Hernani Buchmann, que está recebendo, junto com todos nós, esse grande escritor, Lira Neto. Obrigada pela sua presença, é uma alegria muito grande, de verdade, tê-lo aqui. E após essa conversa vai ser uma coisa descontraída e gostosa, ele vai ficar ali no foyer autografando os livros para quem tiver interesse. Eu lembro que todos os nossos eventos literários e musicais dentro do plano anual, por ser um projeto de Lei Rouanet, eles são gravados e ficam à disposição no YouTube, para quem quiser assistir depois, para quem quiser indicar para outras pessoas. Entrar no YouTube do Solar do Rosário. Estão todos os vídeos gratuitos lá. Tá bom? Muito obrigada. Eu desejo a todos um excelente evento. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui, principalmente pela presença dos alunos da Unibrasil, que é uma universidade que eu tenho muito carinho. Todas as vezes que fui palestrar lá, fui muito bem recebido por vocês. A todos os acadêmicos, os interessados, as pessoas que são fãs do Lira Neto, muito obrigado pela presença também. Os confrades da Academia Paranaense de Letras, Ney Freitas, João Almino, Etel Frota, Fátima Ortiz, desembargador Vladimir, presidente da Academia de Letras Jurídicas, também uma entidade co-irmã nossa. E é uma grande honra para mim, que sou um leitor Lira Neto desde o lançamento do seu primeiro livro, tê-lo aqui ao meu lado e poder entrevistá-lo para todos vocês. João de Lira Cavalcante Neto, cearense de Fortaleza, nascido em dezembro de 1963, um mês depois do assassinato do presidente Kennedy nos Estados Unidos. Não fosse isso, talvez o Lira resolvesse biografar John Kennedy. Mas nos conte um pouco, Lira, da sua trajetória até se tornar um cultuado autor de biografias. Boa noite. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer enorme voltar aqui a Curitiba. Tenho muitos amigos aqui. Tenho uma querida amiga ali, a Karine. A Karine foi pesquisadora de um dos meus primeiros livros, né? Hoje professora, doutora. É uma pessoa que eu gosto muito, quero muito carinho, tenho muito carinho por ela. Obrigado, Vânia, pelo convite. A Vânia foi que fez todo esse esforço para que eu conseguisse estar aqui. E fico muito feliz porque na plateia, além dessas presenças tão ilustres, tem a meninada, a juventude, que é o que me oxigena, que é o que me faz bem. Adoro dar aula. Eu acho que a única coisa que eu gosto mais de fazer, além de escrever, é dar aula. Então, assim, adoro trabalhar com juventude, com jovens. E aí, aproveito para responder a tua pergunta, porque quando eu tinha mais ou menos a idade deles, eu não tinha a mínima ideia que ia ser jornalista. Eu sou jornalista de profissão. Olha lá o pessoal aí, ó. Até 30 anos eu não sabia o que ia fazer da vida. Então, está tempo ainda de saber o que rumo tomar. Até 30 anos eu tinha feito um bocado de coisa na vida. Eu tinha sido técnico de raio-x, eu tinha, com meu irmão, um trailer. Hoje nós chamaríamos de food truck, né? Na época a gente chamava de trailer mesmo, e era lá que a gente fazia sanduíches, cachorro-quente, hambúrguer. Também fui balconista numa loja
de peças de motocicleta. Fui topógrafo, sou topógrafo profissional, com diploma. Passei 4 anos da minha vida estudando topografia no ensino médio, na Escola Técnica Federal do Ceará. Depois de 4 anos, eu trabalhei 2 longos dias na profissão. No segundo dia, eu disse, isso aqui não tem nada a ver comigo. E fui fazer outras coisas. Eu me lembro que eu fui fazer filosofia. Fui fazer vestibular para filosofia, passei e fui dizer para minha mãe, todo feliz, que tinha passado. Mamãe, passei no vestibular para filosofia. Foi exatamente isso que eu ouvi. Um silêncio. E aí, algum tempo depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu chego tendo que dar uma outra notícia chata para minha mãe. Mamãe, eu abandonei a faculdade de filosofia. E ela disse, que bom, meu filho. Que bom. E aí, vai fazer outro vestibular? Eu disse, vou. Para quê? Letras. 2 anos depois, mamãe, abandonei a faculdade de letras. Que bom, meu filho, que bom. E aí eu casei, comecei a ter filhos, comecei a fazer esses bicos um atrás do outro, até o dia em que eu cheguei num colégio e inventei que eu era professor. Eu disse, eu dou aula, vocês estão precisando de professor aqui? Colégio na periferia de Fortaleza. Aí disseram, você dá aula de quê? Eu disse, de que vocês estão precisando? Aí, não, precisamos de um professor de história. Sei tudo sobre história. E de redação também. Sei tudo de redação. E comecei a dar aula nos colégios de periferia, dos subúrbios de Fortaleza e tal, até que um dia, pulando de colégio em colégio para dar aula, porque o professor tinha que compor um salário, tinha que correr, pegar ônibus de manhã cedo e até o final da tarde, mudando de colégio, trabalhando em um colégio e outro. Até um dia que um professor amigo meu disse, olha, tem uma vaga de revisor lá no Diário do Nordeste, que era um jornal lá de Fortaleza, onde eu morava. Eu disse, o que é revisor? Não sei o que é não, mas eu quero essa vaga. O que é? Eu quero ver revisor. E aí o meu colega disse que era para corrigir os textos dos jornalistas antes de serem publicados. É uma profissão, inclusive, em extinção, né? E eu disse, eu vou lá me candidatei. Eu estava aí com 28 anos. Me candidatei, passei na prova e a chefe da revisão, Socorro Cunha, que virou minha fada madrinha, assim, ela disse, você começa hoje, agora. E eu disse, tá, mas eu preciso avisar em casa que eu não vou chegar então agora, que eu vou demorar. Bom dia, cadê o telefone? Ela disse, não, na revisão não tem telefone, porque os revisores precisam se concentrar. Mas nessa sala grande aqui em frente tem um monte de telefone. Eu disse, que é essa sala grande? É a redação. Eu disse, é onde ficam os jornalistas? Ela disse, é. Aí disse, então eu vou lá. Garotos e garotas, eu nunca esqueci, é como se fosse agora, o momento em que eu girei aquela maçaneta e vi uma coisa mais maluca que eu já tinha visto na minha vida. Dezenas, centenas de pessoas, tudo batendo na máquina, era o tempo da máquina ainda, fumava-se na redação, aquela fumaça. Eu disse, nossa, eu quero ficar aqui, não quero ficar naquela pasmaceira ali. E aí foi que eu disse, como é que faz para trabalhar aqui? Aí disse, não, aí precisa ser jornalista. Eu disse, como é que faz para ser jornalista? Aí tem que fazer vestibular, passar jornalismo, fazer 4 anos de jornalismo. Tá bom, e fui fazer vestibular de novo, com quase 30 anos. Passei em primeiro lugar. Eu vou explicar por quê. O vestibular era 2 fases, e a primeira fase, todas as disciplinas. E eu zerei em matemática. Matemática sempre foi um fantasma para mim. Zerei em matemática. No dia seguinte, anularam uma questão de matemática. Toda aquela questão foi para todo mundo. Aí eu fui para a segunda fase com uma única questão em matemática. A segunda fase era história, português e redação. Aí eu pulei do 40º qualquer coisa lá para cima e passei. E aí vou contar para a mamãe, todo orgulhoso, né? Mamãe, passei do vestibular mais uma vez. E ela disse, para quê agora? Medicina? Direito? Engenharia? Comunicação social? Ela disse, o que é isso? Jornalismo. Ela botou a mão na cabeça e disse, meu filho, que vocação para pobre que você tem.
E foi assim que eu comecei na profissão de jornalista, e foi assim que, durante 10 anos, trabalhei, para não me alongar muito, que essa história é muito gostosa, mas durante 10 anos trabalhei dentro de uma redação, até o momento que eu percebi que eu poderia fazer a mesma coisa, continuar sendo repórter, que é a minha grande paixão, mas com muito mais tempo para apurar uma matéria e com muito mais espaço para escrevê-la. Aí foi que eu decidi migrar da página do jornal para as páginas do livro. Você é autor da mais completa biografia de Getúlio Vargas, seu primeiro livro. É uma apuração fantástica, porque a biografia tem 3 volumes. Tá? E deve totalizar umas 1000 páginas, mais ou menos. 1500. Pois é. Como é que você fez para sobreviver durante esse tempo todo? Alguns de vocês me trouxeram aqui para autografar um dos livros, que é o Arte da Biografia, em que eu conto um pouco dos segredos da arte de biografar, e o primeiro capítulo é um pouco autobiográfico, né, em que eu conto exatamente essas histórias que eu estava contando agora há pouco, e conto também como é que é o método de apuração da biografia, né, e como é que se faz para sobreviver. No começo foi duro, viu? No começo foi duro. Eu me lembro que eu fui convidado, nasci no Ceará, fiz a biografia, uma das primeiras biografias que eu fiz foi do José de Alencar, o romancista, aquele cara que eu odiava na juventude, que os professores me obrigaram a ler, empurraram o goela abaixo quando eu tinha 12 anos, me empurraram para ler o Guarani. Eu detestei aquilo, achei o livro mais chato da minha vida. Depois que cresci, fui reler, e eu disse, rapaz, esse livro é muito bom. Eu que não estava preparado, e o professor idiota me passou antes da época, né? Bom, o fato é que eu fui para Fortaleza lançar no Teatro José de Alencar, suntuoso. Eu disse, nossa, acho que eu venci na vida. Só que eu não tinha dinheiro para voltar do teatro para o hotel. E aí eu peguei um mototáxi, né? Então minha carreira começou assim, nesses perrengues. No caso do Getúlio, eu consegui uma coisa que é essencial quando você começa a ter uma produção mais consistente, que é um bom contrato de direitos autorais e conseguir vender para o cinema antes mesmo do livro ser escrito, né? Antes de ter escrito uma única linha, um produtor se interessou e comprou os direitos do Getúlio. E eu, durante 7 anos da minha vida, eu dediquei exclusivamente a biografar Getúlio Vargas, graças a esse bom contrato de adiantamento. É adiantamento, ou seja, a editora te paga no risco. Se o livro não vender, ela tem prejuízo, né? E se o livro vender, aquele valor é descontado das vendas. Bom, então consegui um bom contrato de direitos autorais e também consegui vender para o cinema, o que me possibilitou ter as condições objetivas para, durante 7 anos da minha vida, não me preocupar com outra coisa a não ser em biografar Getúlio. Em A Arte da Biografia, você conta o seu método, né? E eu gostaria que você contasse a todos nós aqui, porque eu vejo biógrafos aqui, como o Sandro Moser, na plateia. Qual é esse método? Olha, eu sempre digo que a biografia é uma zona de fronteira, né? Uma zona de fronteira entre 3 áreas. Eu diria entre a pesquisa histórica, a historiografia, o jornalismo, né, e a literatura. Da apuração. A história entra exatamente ao te dar as ferramentas básicas para trabalhar com uma massa documental grande, em arquivos, ou por meio de entrevistas, ou em registros de cartório. Às vezes, a mais anódina certidão pode te dar muitas informações se você souber lê-las, né? Bom, e do jornalismo, porque eu me sinto, como jornalista, na obrigação de decodificar conteúdos mais herméticos, complexos, até às vezes esotéricos, para uma plateia mais vasta, para uma plateia mais ampla. Eu não escrevo para mim, nem escrevo para uma banca acadêmica, eu escrevo para o meu público. Eu vivo do que eu escrevo. Se eu não for lido, eu não como. Então, eu preciso ser lido, eu preciso vender livros, né? Então, o jornalismo me treinou nessa linguagem acessível. E na literatura, e literatura, quando eu falo de literatura de não ficção. Ou seja, é preciso fazer essa distinção. Nada do que eu escrevo é invenção minha, tirado da minha cabeça, né? Tudo tem uma documentação que você, inclusive, pode criticá-la, mas vem dos documentos.
E aí, quando você fala na fronteira, né, eu digo isso no Arte da Biografia, geralmente, quando a gente fala fronteira, a gente pensa numa cerca, né, numa cancela, num muro, né, algo que separa. Eu não entendo a fronteira como isso, eu entendo a fronteira como zonas de confluências, de interseções, né, de confluências mesmo. Então, e como toda zona de fronteira, ela é ótima para fazer contrabando, né? Então, o contrabando entre essas três áreas eu faço a todo momento. Eu peço emprestados recursos literários, como, por exemplo, manipular o tempo, produzir suspense, não contar tudo que sabe de imediato, mas entregando para o leitor devagar. Isso é um recurso literário absolutamente válido na biografia. E na historiografia, né, eu sempre tento olhar os documentos como organismos vivos, né? Eu quero extrair daqueles documentos, eu quero extrair cores, eu quero extrair texturas, cheiros, sabores. O meu livro precisa ter isso, para que o leitor entre na história. Eu me lembro agora, eu estava autografando alguns exemplares do Arrancados da Terra, que é um dos meus livros, que fala sobre os judeus que foram perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica. Vamos falar sobre isso. E foram para a Holanda e acabaram chegando no Brasil, na época do Brasil holandês, e depois rumaram para vários destinos, entre eles uma pequena ilha chamada Nova Amsterdã, que hoje é Nova York. Mas como é que eu faria, naqueles documentos duros do século XVI, século XVII, extrair esses cheiros? Vou dar só um exemplo. Eu precisava, num momento, passar a narrativa de Lisboa, quientista, para a Holanda, para Amsterdã. Como é que eu faço isso? Como é que eu levo o leitor de Lisboa quientista para Amsterdã? Aí eu comecei a ler os livros dos viajantes da época, os cronistas da época, e comecei a notar que tinha um padrão. Muitos desses cronistas se referiam a Amsterdã dizendo que era uma cidade que tinha cheiro de peixe. Peixe fresco, peixe frito, peixe salgado, mas a cidade recendia a peixe. Eu disse, é isso. Um cheiro, vocês sabem muito bem como um cheiro evoca lembranças, né? Quando você passa assim uma menina com aquele cheiro, com aquele perfume que foi da tua primeira namorada, ela se materializa na tua frente, né? O cheiro é poderoso. Então eu usei essa imagem do cheiro do peixe, né? Dizer que Amsterdã é uma cidade que recendia a peixe. Mudei o cenário. Então é isso que você tem que buscar na documentação. Agora, qual é o método de escrever? Você pesquisa, anota e escreve depois? Ou você vai escrevendo e vai emendando, vai incluindo alguns contrabandos dentro do texto para fazer com que um capítulo leve ao outro? Primeiro eu faço aquilo que eu gosto de chamar de voo de pássaro, que é um voo panorâmico. Por exemplo, vou biografar, agora estou biografando Luiz Gonzaga, né? E aí o que eu estou fazendo nesse primeiro momento? Fazendo esse voo de pássaro, ou seja, o que na academia nós chamamos de revisão bibliográfica, né? Ou seja, ler tudo de relevante que já se publicou sobre aquele assunto, né? Fazer fichamentos, né? Longos fichamentos, detalhados, né? Depois disso, eu vou às fontes primárias, né? Eu vou aos documentos, aos jornais de época também. Vai a Exu? Vou a Exu. A primeira coisa que tem que fazer é ir na terra onde o personagem nasceu. Quando eu fui biografar Getúlio Vargas, a minha primeira providência foi ir lá para São Borja. Peguei um ônibus noturno horroroso de Porto Alegre, uma estrada terrível, até chegar em São Borja. Cheguei moído, mas eu queria chegar de manhã em São Borja, pegar um torrão de terra de São Borja e pôr na mão para saber qual foi a terra em que meu personagem nasceu, né? E aí a terra, eu vi que a terra era vermelha e disse, já tem o título de um dos capítulos, né? A terra é vermelha, eu não me lembro o título grande, a terra é vermelha, dizem que é por tanto sangue derramado nela. Então eu já introduzo o leitor nas guerras daquele momento. Então, mas vou pesquisando e também vou escrevendo. E a proporção que escrevo, sinto necessidade de voltar às fontes, de fazer novas pesquisas. Então, é um processo que se retroalimenta a todo momento. Não tem isso de... Por mais que alguns colegas façam isso, eu não seria capaz de tal coisa. Ou seja, primeiro pesquiso tudo, depois que eu não tenho mais nenhuma pergunta,
que senta para escrever. Como não tem mais nenhuma pergunta? Eu tenho pergunta até hoje. Se você me perguntar sobre Padre Cícero, o que você acha hoje do Padre Cícero, eu tenho mais dúvidas do que certeza. Se você me perguntar sobre o que eu acho de Getúlio Vargas, se foi... Posso contar uma historinha que eu acho genial? Claro, sem dúvida. São diversos Getúlio Vargas ao longo da história. Exatamente, são várias personas, mas aí um dia, eu tinha acabado de lançar o primeiro volume do Getúlio, e um colega jornalista de um grande jornal de São Paulo foi me entrevistar na minha casa, eu o recebi. A primeira pergunta que ele fez foi: é uma biografia contra ou a favor do Getúlio? Aí eu fui explicar para ele o que era uma biografia. E biografia não é contra ou a favor, é contra e ao favor. Você tem que mostrar as contradições do personagem, mostrar que Getúlio foi, ao mesmo tempo, por exemplo, Getúlio, o homem que modernizou o Estado brasileiro, o homem que revolucionou o país a ponto de nós podermos falar em AG e DG antes de Vargas e depois de Vargas, mas, ao mesmo tempo, foi o cara que comandou uma ditadura que prendia intelectuais, torturava, instituiu a tortura como prática de investigação. Ou seja, aí passei 2 horas falando do que é uma biografia. Aí esse meu colega jornalista disse: poxa, legal, que bom saber. Uma última pergunta antes de eu ir embora. Eu disse: pois não. Afinal de contas, eu não entendi direito se o Getúlio é do bem ou do mal. Aí eu disse: poxa, ele mandado ele voltar para a faculdade. E eu disse: gastei minha saliva durante 2 horas. Né? Mas, já que nós estamos falando de Getúlio e falando de jornalismo, há uma passagem interessante no determinado, não me lembro qual volume, em que Getúlio é muito importunado lá naquele sítio lá do Santos Reis por jornalistas. Terceiro volume. É o 3º volume. E, num determinado momento, alguém diz: está chegando um avião. Ele disse: se for de jornalista, eu mando enforcar. Né? Fez uma blague ali. Mas engraçado é que, 5 anos depois, foi a um jornalista que ele deu uma entrevista bombástica e que o lançou de novo na vida pública. Há controvérsias. Na verdade, é o seguinte: Samuel Weiner se vangloriava de ter feito uma célebre entrevista com Getúlio Vargas, quando ele estava lá em São Borja, depois de ter sido derrubado do poder pelos militares. O Samuel Vargas escreveu na sua autobiografia, Minha Razão de Viver, um livro que ele ditou para o Augusto Nunes que escreveu, na verdade, era o Ghost, e o Samuel defendeu essa ideia, que foi, inclusive, eternizada e imortalizada em livros de história. Getúlio deu a célebre entrevista: eu voltarei como líder das massas. Eu disse: bom, se eu sou um biógrafo, que eu estou biografando Getúlio Vargas, cadê o jornal? Quero ver. Getúlio Vargas nunca disse essa frase. Nunca. Samuel Weiner, na verdade, foi um artifício que o Getúlio fez com Alzira. Alzira era a filha dele. Enquanto ele estava foi derrubado, estava lá em São Borja, a filha estava no Rio de Janeiro articulando a volta dele. E aí ele combinou com a Alzira o seguinte: fala com o Chateau, o Assis Chateaubriand, que era o dono do Império, dos Diários Associados, que era a Globo da época, assim, fala com o Chateau para mandar o jornalista mais vermelho que ele tiver, mais comunista que ele tiver, para vir para cá, porque eu vou dar uma declaração muito forte. E aí o Samuel Weiner foi a São Borja, a pedido do Getúlio, não foi iniciativa dele, já começa a desmentir a lenda aí. E ele foi, o Getúlio deu uma entrevista, porque Getúlio estava interessado no seguinte: naquele momento, os 2 partidos que faziam oposição a ele, a UDN e o PSD, iam lançar um candidato. E o Getúlio disse para a Alzira: minha filha, se esses 2 partidos se unirem, nós do PTB não vamos nunca conseguir, por mais que eu seja popular e tudo mais, mas são 2 máquinas, não dá. Eu vou ter que desarmar esse casamento. E aí Samuel Weiner chega e o Getúlio diz: por que a UDN não vai lançar candidato? A UDN tem um grande candidato, o brigadeiro Eduardo Gomes. Devia lançar o Eduardo Gomes, um homem de caráter, o arqui-inimigo dele. É um homem de caráter. A UDN está vacilando. Aí a UDN disse: bom, se até o Getúlio está dizendo isso,
vamos lançar o brigadeiro candidato. Aí desfez a aliança e ele se lança, Getúlio se lança candidato contra o brigadeiro e contra o candidato do outro partido. Resultado, Getúlio é eleito. Eu fui procurar a matéria. Não tem a frase, eu voltarei como líder das massas. Sabe o que é que tem? Olha só para você como é que a história é construída, como a história é escrita. E quando você está escrevendo uma biografia, você tem que desconstruir essas histórias, essas verdades estabelecidas. Na entrevista, o Samuel Weiner pergunta para o Getúlio. Getúlio tinha sido eleito para o Senado, estava licenciado, lá em São Borja, e ele pergunta, o senhor não vai voltar não para o Rio de Janeiro para assumir seu cargo? Aí ele diz, eu vou voltar em abril. Na última pergunta, o Samuel Weiner pergunta, como é que o senhor se define? O senhor é um líder político? Aí o Getúlio diz, não, eu não sou um líder político, eu sou um líder das massas. Olha, eu já ouvi falar de edição jornalística, mas eu vou voltar como líder das massas, aí Foi longe demais. Foi longe demais. Foi longe demais. Eu, desde jovem, quando vivia em Recife, eu passava no bairro do Recife Velho e via aquele prédio onde foi construída a primeira sinagoga da América Latina. E aquela história, aquilo circulava nos meios acadêmicos. E quando você lançou Arrancados da Terra, eu fui ler com toda a volúpia, porque aquela história me interessava muito. E eu gostaria de lhe perguntar, como é que foi escarafunchar essa saga? Como é que se foi garimpar nos escombros da história toda essa aventura dos judeus que começa em Portugal, vai para Amsterdã, vem para Recife, e dali vai para a Nova Amsterdã, que é Manhattan. Onde é que se foi achar essas fontes primárias? Bom, primeiro o seguinte, como é que esse livro começou, né? Foi no meu barbeiro, eu cortando o cabelo. Souza, dono do salão chamado Souza's Hair, lá em Perdizes, em São Paulo. Bom, aí o Souza cortando o meu cabelo, termina de cortar o cabelo, bota aquele espelho assim, para você ver como é que ficou atrás, né? Todo cabeleireiro faz isso, né? Barbeiro faz isso, tá? Aí eu olhei e vi essa minha careca cada vez maior e disse, puxa, Souza, eu estou com uma cara de judeu. Aí o Souza disse, você não é judeu, não? Eu sempre achei que fosse. Aí eu disse, não sou não. Ele disse, procura que você tem sangue judeu aí. E eu disse, aí é? Bom, aí, por brincadeira, comecei a fazer minha árvore genealógica, cheguei até a 17ª geração e descobri que, de fato, eu, como todo nordestino, sou descendente de cristão novo, ou seja, daqueles judeus que eram obrigados a se converter ao catolicismo à força. Bom, e aí um dia, num tempo, eu fui dar aula numa universidade nos Estados Unidos, um curso de verão, lá no estado de Vermont, lá em cima, já perto do Canadá, e aproveitei e passei alguns dias em Nova York, a cidade que eu adoro. Só moraria em outro lugar que não São Paulo. São Paulo e Nova York são as duas cidades da minha predileção. Gosto de cidades grandes, gosto de metrópoles, Gotham City, né? Então, e aí eu estava em Chinatown, fui comer uma comida chinesa e disse, vou até agora o centro financeiro, até Wall Street, fui andando. Quando no meio do caminho, eu narro isso logo no prólogo do livro, né? No meio do caminho tem um terreno descampado assim, numa das áreas mais nobres de Nova York, um terreno descampado. Poxa, nunca ninguém com aqueles prédios ali do lado, enormes. E esse terreno aqui, um terreno baldio. Aí eu olhei direito, não era um terreno baldio. Tinha uma placa assim, já de bronze, já com a pátina do tempo, assim, e tinha lá escrito, aqui é o cemitério mais antigo de Nova York. 1630, não sei o que e tal. Eu disse, poxa, cemitério mais antigo? Fiquei curioso, curiosidade jornalística, né? E de quem trabalha com a história. Consigo entrar no cemitério, estava trancado a chave, consigo o telefone do administrador, ele me permite entrar, e quando eu olho os túmulos, me chamou a atenção o fato de que as pessoas que estavam enterradas no cemitério mais antigo de Nova York tinham sobrenomes portugueses. Oliveira, Filgueira, Bueno de Mesquita. Eu disse, o que é isso? E aí foi quando eu comecei a juntar uma coisa com a outra
e disse, poxa, isso aqui são os caras que vieram lá do Recife, né? E aí eu comecei a remontar. Primeiro fui para Portugal, né? Passei 4 anos morando em Portugal, aqueles 4 anos que, graças a Deus, eu passei fora, vocês sabem que 4 anos são esses a que eu me refiro. Passei fora aqueles 4 anos, bem longe daqui, e fazendo minha pesquisa de doutorado e, ao mesmo tempo, essa pesquisa sobre os judeus, né? Aí fui a Amsterdã, primeiro fui à Torre do Tombo, em Portugal, depois fui a Amsterdã, na prefeitura de Amsterdã tem um arquivo público, depois voltei para Nova York para pesquisar nos arquivos da cidade de Nova York, né, e montei essa história inacreditável que liga a Inquisição, as fogueiras da Inquisição da Península Ibérica, ao período de ouro dos Países Baixos, da Holanda, da primeira sociedade capitalista, né, moderna, liga isso à ocupação dos holandeses em Recife e liga isso a Nova York. Eu disse, gente, esse livro está pedindo para ser contado, né? Essa história está pedindo para ser contada. E aí, depois de muita pesquisa, fiz o Arrancados da Terra e teve uma dificuldade adicional, né? Que foi, pela primeira vez, eu me deparei com documentos do século XVI, do século XVII, escritos na língua da época, né? Então, isso, precisei contratar paleógrafos, né, que me ajudaram a decodificar boa parte daqueles documentos escritos em português da época, né, quando o português ainda não tinha sido nem normatizado direito, né? Então, foi um trabalho de investigação histórica bastante excitante, né? Por que difícil, exatamente? É interessante que, entre seus livros de biografia, há 2, além do Arrancado da Terra, também a história do samba. Sim. Você considera que você biografou o samba? Sim, eu acho que é uma biografia coletiva, assim como Arrancados da Terra é uma biografia coletiva, ou seja, biografia a gente sempre imagina que é de uma pessoa, né, só. Né? Mas, na verdade, você nunca biografa só uma pessoa, né? Você biografa todo o contexto daquela época, toda a sociedade daquela época, a cultura daquela época, a política, a economia daquela época. E, no caso do samba, foi um pouco isso, ou seja, tentar pesquisar como é que surge o samba. Essa é a pergunta. Assim como numa tese, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, num TCC, seja o que for, tem uma pergunta que te move, uma biografia também tem. Então, a minha pergunta do samba era, como é que surgiu o samba e por que ele surgiu nessas circunstâncias e nessa região, no Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX. E aí fui atrás da história dos primeiros sambistas. Tinha um problema. Os primeiros sambistas eram todos marginalizados, invisibilizados socialmente, alvo de muito preconceito, um pouco o que hoje o funk sofre, esse preconceito bobo, estúpido da intelectualidade em relação ao funk, é o que o samba na época. Ah, isso é música de baixo nível, não tem melodia. Ah, isso aí é muito sexualizado. Tudo isso que falam do funk, falavam do samba. Então, assim, nós não podemos encarar nada com preconceito, né? A pesquisa histórica e a própria relação com a cultura tem que ser desarmada. Então, eu fui pesquisar a história desses homens que diziam assim, fazem música de baixa qualidade, né, os tambores, né, parecido com coisa de macumba e não sei o que e tal. Tinha um problema, essas pessoas eram a maioria analfabetas ou de pouca instrução e não deixaram os próprios relatos. Eram negros, descendentes de recém-libertos, de afrodescendentes recém-libertos, e que não tinham como registrar a sua própria história. Um problema para a pesquisa. O que eu fiz? Eu fiz um pouco o que eu faria depois no Arrancados da Terra, em relação aos documentos da Inquisição. Eu fui aos documentos policiais, sabendo que todos esses sambistas tinham sido presos, ou pelo menos com passagens na delegacia. Só que esses documentos tinham um viés policialesco. A imprensa da época tinha um viés do preconceito. Então, eu tinha que seguir aquela lição de Walter Benjamin, de ler a história a contrapelo. Ou seja, ler nos documentos sentidos contrários à intenção com os quais
com as quais eles foram produzidos. O policial tinha uma certa intenção, tinha que ler esse documento de viés, de revés. E aí eu comecei a conseguir catalogar e cartografar essa origem do samba. E tinha uma dificuldade adicional, porque além do interrogatório policial ter o viés policialesco, tinha o viés do sambista que era escorregadio e que não queria entregar tudo. Então era um jogo de interditos, de não ditos, que você tem que decodificar, ou seja, aquilo que não está no papel, mas aquilo que está na entrelinha do papel, né? Ou seja, aí exige uma sensibilidade. O subjacente, né, ao texto, né? Então isso é um grande desafio, é um grande barato de fazer, né? Eu me entusiasmo ler esses documentos dessa forma. Foi a mesma coisa dos documentos da Inquisição, quando o inquisidor coloca lá o judeu e começa a fazer o seu interrogatório, ele quer extrair a confissão, assim como os delegados queriam extrair uma confissão do sambista. Então eu tinha que entender os métodos de investigação, os métodos de interrogatório e os métodos de defesa contra esse interrogatório. Isso é fascinante, né? Eu acho que o ter estudado um pouco, ter feito um mestrado em semiótica, me ajudou um pouco a entender essas questões da linguagem, né, que estão subjacentes aos documentos. Os seus temas são muito variados, né? Padre Cícero a Getúlio, Castelo a Maísa, do samba a Oswald de Andrade. Quais são os seus critérios para escolher o biografado? Primeiro critério, jamais biografarei o que chamam de um homem bom. Não biografo cidadão do bem, não me interessa. Me interessa exatamente os seres humanos imperfeitos. Me interessam os seres humanos nas suas contradições, nas suas ambivalências. Se o sujeito for só um poço de virtude, eu não acredito que isso possa existir, né? Ou se o sujeito for só o vilão, que eu também não acho que isso é possível, eu quero ver os matizes, as imperfeições. Todos nós somos imperfeitos. Quem aqui é Virgem Maria Imaculada? Ninguém, né? Aquele poema do Fernando Pessoa, que eu acho maravilhoso, o poema em linha reta, né? Ou seja, nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Todos os meus amigos são campeões em tudo. E eu que sou tão vil, tal. Eu gosto da vileza. Eu gosto de estudar os seres vis. São eles que dão bons biografados, né? Então, todos eles que você citou, todas essas histórias, esses personagens e essas histórias, são carregadas dessas ambivalências, são carregadas dessas imperfeições humanas. E é isso que me fascina. Oswald de Andrade, então, meu livro mais recente, é um gênio, era um canalha, bom para o biógrafo, porque é esse homem que traiu todas as mulheres com quem conviveu, que traiu todos os amigos e que produziu uma obra genial. É isso que me interessa, compreender exatamente como esse ser humano, que não era o exemplo de virtude, conseguiu produzir uma obra tão genial. É isso que me encanta, é isso que me fascina. O seu colega Rui Castro escreveu uma crônica na semana passada, na Folha de São Paulo, dizendo que Oswald não sai bem do livro. É até uma expressão muito interessante, né? Oswald não sai bem do livro. Por que ele não sai bem? Só para complementar aqui, Rui Castro é o maior crítico no Brasil da Semana de Arte Moderna de 1922. Nessa crônica, ele diz o seguinte: ele chama Oswald de palhaço, que Oswald passou anos da sua vida no centro do palco, e ele era o único, no centro do picadeiro, né, que era a única estrela, e que passou os últimos 10 anos da sua vida, e os primeiros 10 anos depois de morto, sem ser lembrado por ninguém, até começar a ser cultuado pelos concretistas em 1964. Faz sentido tudo isso? Bom, eu não sei qual é o problema do Rui com o Oswald de Andrade. Eu acho que tem alguma questão psicológica que precisa ser analisada, mas o Rui é um mestre, né? Eu aprendi muito com o Rui. Ele e Fernando Moraes foram os dois caras que revolucionaram e modernizaram o gênero biográfico no Brasil. Fernando Moraes é meu querido amigo, Rui Castro é o mestre, mas eles vêm de uma geração antes da minha. Então, determinadas
metodologias, vamos dizer assim, que eles adotam, eu não consigo engolir. Eu penso diferente, escrevo diferente, pesquiso de forma diferente, me exige um rigor na pesquisa com os documentos quase obsessiva. No caso do Oswald de Andrade, o Rui Castro, com seu bairrismo de carioca honorário, ele que nasceu em Minas, mas acha que é carioca, né, pensa que é carioca. Eu até acho que ele tem razão, porque ele disse que a primeira vez que ele viu uma vaca de perto faz uns 10 anos, mais ou menos. Então, nunca tinha visto uma vaca. Mas o fato é o seguinte, dizer que o Oswald de Andrade não sai bem do livro, sai mesmo não, não sai mesmo. Como nenhum biografado meu sai. Quando você escreve uma biografia e o herdeiro gosta, você errou em algum lugar. Se eu faço a biografia do seu pai e você gosta, eu errei. Tem alguma coisa que está errada, eu não descobri tudo. E todo herdeiro zela a imagem do seu antepassado, da sua pessoa querida, acima de tudo, venera, coloca no altar. E a biografia é justamente para fazer as pessoas descerem do altar, fazer a estátua descer do pedestal, fazer a estátua caminhar na rua, como todos nós, imperfeitos. Então, assim, é por isso que sempre dá encrenca com o herdeiro. Só teve 2 momentos em que eu me surpreendi com a reação dos herdeiros, positivamente. O primeiro foi com Getúlio. A professora Celina Vargas, neta de Getúlio, guardiã da memória familiar, né, me convidou, eu me autoconvidei, na verdade, para tomar um café com ela, depois de sair do primeiro volume, não pedi permissão à família Vargas, não peço permissão à família nenhuma para biografar ninguém, estou devidamente coberto pela jurisprudência, determinada pelo STF, que não precisa autorização para biografar ninguém. Bom, fiz o primeiro volume, ela botou no Facebook que estava gostando do livro, li, me convidei para tomar um café com ela. Fui ao Rio de Janeiro, na rua, nem lembro qual era a rua agora, bom, na praia de Copacabana. E aí, tomando um café, ela me pergunta, o segundo volume sai quando? Eu disse, daqui a 1 ano, mais ou menos. E o período qual será cronológico? Eu disse, é de 30, quando Getúlio chega ao poder, onde termina o primeiro volume, até 45, quando ele é derrubado pelos militares. A professora Celina estava tomando um cafezinho dela, eu descrevo isso sempre, porque eu acho isso muito significativo. Ela estava tomando o café dela, antes de levar a xícara aos lábios, ela diz, pois eu não vou ler o segundo volume. Eu disse, por que, professora, não vai ler o segundo volume? Ela disse, porque aí está o Estado Novo, aí está a ditadura, aí está o Filinto Miller torturando gente com a conivência do meu avô, aí está Graciliano Ramos sendo preso, Monteiro Lobato sendo preso, gente sendo torturada. Eu não vou ler esse segundo volume, mas se você não escrever, não será a biografia completa do meu avô. Eu achei aquilo fantástico, né? Eu achei aquilo de uma consciência histórica impressionante. E agora, recentemente, com Oswald de Andrade, a filha de Oswald de Andrade, Marília de Andrade, professora da Unicamp, aposentada, me abriu o que nós biógrafos chamamos de baú da família, né? Todas as cartas, documentos, e tive acesso ao acervo do Oswald de Andrade, que está na Unicamp, ela que levou para lá como professora. E durante os 3 anos que eu me dediquei a essa tarefa, em nenhum momento ela me pediu, e ela sabe quem foi o pai dela, sabe que o pai dela não era um homem fácil. Em nenhum momento ela me pediu o que quer que seja para não tocar nesse ou naquele assunto e não me pediu para ler uma linha. A Marília morreu 1 semana antes do lançamento do livro em São Paulo, sem ter lido o livro, o que me deixou bastante penalizado. Eu a encontrei 2, 3 meses antes, na abertura de uma exposição sobre Oswald de Andrade, que eu fui consultor lá no Espaço Itaú Cultural, na Paulista, e ela foi, nós nos encontramos, e ela disse, cadê o livro? Eu disse, já entreguei para a editora. Ela disse, não vejo a hora de ler. Nunca pediu para ler nada. Isso é que é ter consciência do que é uma biografia. E ela perguntou, ele se sai bem ou mal? Eu disse, você sabe o pai que tem. E ela riu, deu uma gargalhada e disse, né? Então é um pouco isso. Você chamou o livro de Mal Selvagem.
Esse mal selvagem... É o subtítulo, né? É o subtítulo. É por conta do Oswald polêmico, do menino tímido que se transformou em showman, ou dos seus vícios sexuais, inclusive aquele episódio célebre da pedofilia, em que ele foi ajudado por um grande nome do direito brasileiro, uma figura conhecidíssima e respeitabilíssima, que foi o professor Vicente Hall. Mas você acha que e um pouco de racismo, homofobia e tudo, inclusive as maldades contra Mário de Andrade com relação à homofobia, Oswald hoje seria uma pessoa cancelada? Oswald de Andrade não sobreviveria 5 minutos no mundo de hoje. Seria canceladíssimo a toda hora. Foi cancelado na época, né? Foi cancelado porque destoou dos costumes da época, destoou do que se considerava um comportamento moral ilibado. Tudo que ele não era isso. Então foi cancelado, morreu esquecido, morreu sem vender livros, ninguém sabia mais quem era Oswald de Andrade. Mas o Mal Selvagem do subtítulo, a biografia chama Oswald de Andrade Mal Selvagem, o Mal Selvagem é polissêmico. Tem referência, logicamente, a esse comportamento absolutamente anárquico e belicoso, violento do Oswald de Andrade, porque nunca vi uma pessoa tão engraçada e, ao mesmo tempo, tão violenta. O Rei da Vela, que foi a peça que o reabilitou mais de 10 anos depois da morte dele, quando foi montada pelo Zé Celso, lá em São Paulo, e na plateia tinha um jovem cabeludo, compositor baiano, chamado Caetano Veloso, com 20 anos, e disse: é isso que eu quero fazer na minha vida, Oswald de Andrade, esse é meu guru, né? E, bom, o fato é que o Mal Selvagem também é uma referência à grande contribuição que Oswald de Andrade deu aos estudos culturais, e que eu acho que é moderníssimo, o conceito da antropofagia, né? Da antropofagia cultural. Ele dizia: não quero saber do bom selvagem de Rousseau, não quero saber do bom selvagem do José de Alencar, do Gonçalves Dias, eu quero o mal selvagem. Eu quero aquele que não se deixa catequizar, eu quero aquele homem originário na sua postura bélica, inclusive com o colonizador. É por isso que hoje se fala de pensamento decolonial, pós-colonial. Oswald de Andrade já era decolonial lá atrás, né? Então ele pregava o mal selvagem. Olha o que é o conceito, a metáfora de antropofagia oswaldiana. Para mim é uma das coisas mais brilhantes, né? Nessa época, todo o Brasil, os grandes intérpretes do Brasil, estavam discutindo qual seria a suposta identidade nacional. Sérgio Buarque de Holanda, com Raiz do Brasil, Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala, e aí por aí afora, Caio Prado, todos eles. Oswald de Andrade chega assim: olha, identidade não, alteridade. Nós precisamos de uma alteridade, não de uma identidade nacional. Quem quer identidade nacional é Getúlio Vargas, uniformizando algo que é essencialmente múltiplo. Quando Getúlio Vargas queima as 20 bandeiras dos estados, proíbe as bandeiras estaduais, proíbe os hinos estaduais e ergue 20 bandeiras verde e amarelas brasileiras, dizendo: agora é só um país, é só uma nação, Brasil acima de tudo. Aquilo é fascismo. Aquilo é autoritarismo. Oswald de Andrade disse: nós precisamos da alteridade. O que é a antropofagia, segundo Oswald de Andrade? Era o seguinte: eu e o inimigo. Eu devoro, quer dizer, canibal é o que come carne humana, não é isso que eu estou falando. O antropófago é aquele que se alimenta da alma e do espírito do inimigo para adquirir as virtudes desse inimigo. Quando o antropófago comia alguém, ele não comia qualquer Zé Mané. Ele comia ou o bispo ou o guerreiro mais valente da tribo inimiga. Por quê? Para se apropriar das virtudes desse inimigo. E aí ele dizia: é assim que a cultura tem que agir. Nós não podemos ser xenófobos, nós não podemos ser nacionalismo. Nacionalismo é um cancro, e ele tem toda a razão. Nacionalismo é um cancro. Esse patriotismo ingênuo, esse verde-amarelismo tacanho, isso é horroroso. E deu no que deu, muito recentemente no Brasil. Então, ele dizia: nós temos que devorar a cultura superior. Nós temos que devorar a cultura alheia. Nós temos que devorar a cultura do colonizador.
E a partir desse momento, eu sou eu, continuo sendo eu, mas eu sou eu e o outro está dentro de mim. Isso é genial. Hoje na academia se discute muito, nas universidades se discute muito, a questão nos estudos culturais de culturas híbridas. Oswald de Andrade desde cedo dizia, hibridismo é uma furada. O que é o híbrido? O híbrido é a junção de duas espécies que produzem uma terceira. Mas esse terceiro é híbrido, ou seja, é infértil. Não reproduz. A antropofagia é o contrário disso. A antropofagia é a cultura da fertilidade criativa. E hoje, então, nos estudos culturais, eu acho que ele nos dá uma chave impressionantemente contemporânea para compreender a relação das culturas, do choque entre as culturas, do multiculturalismo. Então, ele era genial. Era um sacana? Era. Que bom, porque aí deu uma boa biografia. Era uma figura fantástica. O livro deixa isso muito claro e é muito, muito interessante. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta sobre, agora, entrar no Padre Cícero, porque o Sul não conhece a importância do Padre Cícero, né? Nós aqui temos outras figuras religiosas que são cultuadas, mas o Padre Cícero é uma coisa meio folclórica do Nordeste, tá, interior do Nordeste. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse seu conterrâneo, né, que nasceu no Crato, que viveu 90 anos, e agora, passados 90 anos da morte dele, continua sendo cultuado, levando multidões a Juazeiro do Norte. Como é que foi esse fenômeno? Como é que você entrou nessa seara do Padre Cícero? Quero dizer para você que Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, é o título do livro, é meu livro predileto, dos que eu escrevi. Porque foi o livro que mais me transformou. Eu sou um homem sem fé. Eu sou um agnóstico. Minha mãe brigava comigo e disse assim, deixa de ser covarde. Eu disse, por quê, mamãe? Por que não disse que é ateu? Tem coragem, não? Aí disse que é agnóstico, só para ficar mais bonito. Você é ateu, diga que é ateu. Bom, tá bom, eu sou um homem sem fé. Então, portanto, a figura de Padre Cícero para mim, que nasci em Fortaleza, portanto, de costas para o sertão, sempre foi esse homem folclórico, um aproveitador da boa-fé alheia. Eu ia para Juazeiro do Norte, a cidade que ele construiu, e só via isso, a exploração política da figura do Padre Cícero, da fé dos romeiros. Eu só via a exploração comercial da venda de bugigangas para o romeiro, a exploração da igreja espiritual do Padre Cícero, só via isso. E resolvi escrever um livro, aí sim, contra o Padre Cícero. Pela primeira vez eu ia escrever um livro contra o meu biografado. Aí eu comecei a ler o processo pelo qual ele foi expulso da igreja. E comecei a perceber duas coisas. Primeiro, que ele foi alvo de um etnocentrismo, de um eurocentrismo, de uma igreja da época, que não soube compreender a complexidade da fé sertaneja. A Beata Maria de Araújo, para quem não conhece a história do Padre Cícero até 40 anos não era ninguém, era um padre de aldeia, e, num determinado momento, ele foi dar a hóstia numa vigília que ele estava fazendo com seus devotos para poder pedindo chuva, estava numa época de seca. E, ao dar uma hóstia a uma das beatas, a Beata Maria de Araújo, segundo os relatos, a hóstia teria se transformado em sangue na boca da beata. E esse fenômeno teria se repetido durante toda a quaresma. O bispo disse, isso é coisa de ignorante. Como é que uma mulher do povo, negra, analfabeta, lavadeira, tem o desplante de dizer que o sangue divino de Cristo está na boca dela? E aí o bispo mandou uma comissão de 2 teólogos, vai lá em um mês, faça um relatório para mandar para Roma para a gente acabar com esse negócio. Os 2 teólogos foram homens citadinos, homens urbanos, formados em Roma, um deles teólogo, doutor em direito canônico, o outro, e voltaram e disseram, seu bispo, a hóstia sangra. Chamaram o médico? Chamamos 3 médicos. Examinaram, não tem nenhum problema na boca. E a hóstia, uma vez, ela
tirou da boca, botou na minha mão, e na minha mão continuou a hóstia se transformando em sangue. Seu bispo, não sabemos explicar o que está acontecendo. E o bispo disse: vocês foram iludidos por aquele povo, iludidos como crianças, por um povo analfabeto daquele, um monte de caboclo, um monte de negro, como é que vocês foram? Aí nomeia um padre de aldeia, o padre Alexandrino, e disse: você tem 3 dias para acabar com esse negócio. E o padre Alexandrino faz as mesmas experiências e a hóstia não sangra. E ele diz: está vendo, sua mentirosa? Agora me conta, qual é o truque de mágica? Como é que você faz? Está tudo nos relatórios, no inquérito. Como é que você faz isso aí? Ele diz: não. Padre Alexandrino, Jesus Cristo está aqui do meu lado. Quem está aí do seu lado? Tá? Ele está aqui do meu lado, e dizendo que não vai revelar o seu divino sangue para o Senhor, porque o Senhor é um homem imerso em pecado carnal, seu padre. E aí, com base nisso, ela é posta numa solitária, cortados seus cabelos, e esse processo, com base no Alexandrino, vai a Roma, e com esse processo é que o padre Cícero é expulso da igreja, e o padre Cícero morre tendo seus... Excomungado. Morre excomungado. A pena de excomunhão não chegou a ser aplicada, porque achavam que ele não ia sobreviver à notícia, mas ele foi banido da igreja, proibido de rezar missa e tudo mais. Bom, aí eu precisava, além de ler aqueles documentos, eu precisei fazer um mergulho etnográfico junto com os romeiros, nas romarias. Aí eu fui acampar com eles, dormir na rede debaixo do caminhão com eles, comer no prato deles, conversar com eles, entender aquela fé, para mim absolutamente incompreensível, dentro do meu racionalismo tão tacanho. E uma vez uma romeira me disse uma coisa que eu disse: gente, essa história é mais complicada, eu preciso tomar cuidado com isso. Foi quando um bispo que foi enviado por Roma, Dom Fernando, para Juazeiro do Norte, para reabilitar a figura do Padre Cícero, porque Roma percebeu que não pode deixar à margem do rito oficial milhões de pessoas. Tá? E aí começou o processo de reabilitação do Padre Cícero. Numa missa de 70 anos da morte, o bispo vai rezar uma missa campal na frente da capela onde está enterrado o corpo do Padre Cícero. E o bispo, Dom Fernando, falou, nessa missa campal, 50 mil pessoas. Meus amiguinhos era o vocativo com que o Padre Cícero se referia aos seus devotos. Ele disse: o filho da mãe cotou até o vocativo do padre. Ele disse: meus amiguinhos dizem que ele está lá, sepultado. Meus amiguinhos, ele não está lá. E aquelas 50 mil pessoas ouvindo assim, com os olhos arregalados. Ele não está lá. Garanto para vocês que ele não está lá. Ele está lá. E apontou para o céu. Padre Cícero está lá em cima, sentado ao lado de Deus Nosso Senhor. Ele está olhando para nós agora. Ele está sorrindo para nós agora. Viva! Viva! Viva o Padre Cícero! Aí aquele 50 mil pessoas. Viva! Viva! Aí disse: o que está acontecendo aqui? Cheguei, peguei a romeira que estava mais perto aqui, uma senhorinha com sangue nos olhos, com sangue nos olhos, com água nos olhos, chorando. E eu disse: a senhora está emocionada? E ela disse: meu filho, eu nunca pensei em viver para ver um bispo dar vivas para o meu padrinho. A igreja maltratou tanto o meu padrinho, agora está dando vivas para ele, é tão bonito. Eu disse: eles vão reabilitar o Padre Cícero, viu? Ela disse: vão o quê? Eu disse: vão perdoar o Padre Cícero. Ela disse: perdoar meu padrinho de quê? A igreja que tem que pedir perdão a ele. Eu disse: opa, essa conversa está ficando boa. E eu disse: mas vão chegar à canonização do padre, viu? Aí ele disse: canonização não é esse negócio de tornar santo? Eu disse: é. Ele disse: então esse bispo aí não sabe de nada. Eu disse: por quê? Aí ela disse a frase que eu disse: eu preciso compreender isso melhor. Porque Padre Cícero já é santo no altar do meu coração. Eu disse: uau, com o que eu estou mexendo?
Que tipo de sentimento eu estou trabalhando? E aí uma amiga minha, uma freira belga, que foi ao Padre Cícero fazer o trabalho missionário dela, disse uma outra frase de uma outra romeira que eu acho mais linda ainda. Quando ela perguntou: você não acha ruim não ter nenhuma imagem do Padre Cícero lá dentro da igreja, junto com os outros santos? Aí essa romeira disse para a irmã Anete: acho não, eu entendo. Ele é igual a nós, ele fica aqui fora tomando sol na cabeça, igual a nós, não fica lá dentro protegido da igreja, não. Eu disse: uau, é isso. Eu não podia, com o meu agnosticismo, julgar a fé dessas pessoas como algo menor. Muito pelo contrário, é algo muito maior do que a minha própria incompreensão disso. E eu não podia cair no mesmo erro da igreja da época, de não saber ou de não tentar compreender o significado dessa fé profunda, visceral, e que o meu agnosticismo não dá conta, não é potente o suficiente para entender. Então foi o livro que me transformou mais, foi o livro que eu continuo hoje um homem sem fé. Eu não acredito em nada a não ser na fé do sertanejo. Nessa fé eu boto fé, nessa fé eu acredito, respeito e acho a coisa mais linda do mundo. Antes eu achava que era o símbolo da alienação. Eu acho que essa fé é absolutamente transgressora. Por quê? Porque a igreja tenta cooptar de toda forma e ela não. E ela não quer ser cooptada. Ela é uma fé, eu diria, suja para os olhos da igreja. É uma fé subversiva. É uma fé que diz: esse rito aí de vocês não me interessa. Me interessa a minha relação com o Padre Cícero. Isso é muito poderoso. Então, eu, como um homem do litoral, passei a compreender muito mais a figura de Padre Cícero. E hoje eu respeito profundamente esse homem que tinha uma pastoral. Olha só, quem está falando isso é um agnóstico, tá? Um homem que tinha uma pastoral baseada no binômio fé e trabalho. As pessoas chegavam a Juazeiro do Norte e diziam: Padre Cícero, eu quero morar aqui, quero ficar no Juazeiro. Ele disse: o que você sabe fazer? Um monte. Aí ele dizia: em cada sala um altar, em cada quintal uma oficina. E foi assim que Juazeiro do Norte cresceu. Hoje é uma das cidades mais desenvolvidas do Nordeste, um polo universitário, com não sei quantas universidades, faculdades de medicina, de tudo, graças a um cara chamado Padre Cícero. Aí você me pergunta: mas a hóstia sangrava ou não? Pouco me importa. Eu não acredito em milagre. Milagre é essa história ter existido. Milagre é Juazeiro existir. Então, nós temos que nos desarmar de nossos conceitos prévios, portanto, de nossos pré-conceitos, quando nos debruçamos diante de uma pesquisa e diante de uma realidade, de uma determinada realidade. Uma das maiores qualidades nas suas obras é a contextualização. Você biografa, mas você também biografa os costumes, a época, as pessoas daquela época. Isso torna os livros muito saborosos, né, ao leitor. Como você desenvolveu essa técnica? Porque eu tenho, como autor, também tenho essa necessidade de colocar a história dentro do seu tempo, para que o leitor saiba do que nós estamos tratando. Eu preciso levar o leitor para dentro da cena. O leitor tem que viver a cena. O leitor tem que ver, tem que ouvir, tem que sentir cheiro lendo o livro. E para isso você precisa reconstituir a época com o maior número possível de informações que você consiga extrair dessas fontes. Então a pesquisa é deliciosa e é saborosa nesse momento em que você vai atrás não do que já foi dito ou que foi escrito, mas por onde é que ninguém estava olhando. Isso, como jornalista, é essa tarefa básica do jornalista. Quando está todo mundo olhando para lá, o jornalista tem que olhar para o outro lado e dizer: o que é que está acontecendo ali? Por que aquilo ali está acontecendo? Então, no caso de escrever uma biografia, eu fico procurando esses elementos sensoriais para levar o leitor para dentro da cena. Porque na hora que um leitor dorme lendo um livro, o escritor fracassou.
Então, o leitor não pode dormir. Eu tenho uns capítulos da arte da biografia, o leitor não pode cochilar. Então, o leitor tem que estar sempre num estado de atenção, e isso são truques narrativos que você utiliza, né? Eu adoro cinema, né? Adoro cinema, adoro o audiovisual, e tento transpor para a linguagem escrita técnicas cinematográficas, né? Da narrativa cinematográfica. Eu quero que o leitor veja mesmo, né? E isso é um trabalho de carpintaria, né? Na hora que você lê um texto e ele parece muito fluente, você diz assim, puxa, esse cara escreve tão bem, tão fácil. Tem muito trabalho envolvido, porque tem muito reescrita. Um livro se reescreve, um parágrafo se reescreve inúmeras vezes, 400 vezes se necessário, até parecer que ele foi feito de um jorro. Porque quando um texto não está pronto, aquele texto pedregoso, que você tropeça e o leitor... isso é muito chato. Você fracassou como escritor. Então você tem que lapidar. E quando eu digo reescrever, não é no sentido de enfeitar o texto. Muito pelo contrário, é de tirar elementos desnecessários do texto. Tirar tudo que é gordura. Aquilo que o mestre Graciliano falava. Cortar, lapidar. Você dá o mínimo de espaço e o máximo de informação. Então, esse é um trabalho que mais me fascina na escrita. Quando o meu livro sai, qualquer livro novo sai, eu vou para as livrarias. E fico de longe, assim, boto um boné, óculos escuros. Então, e fico olhando... Uma espécie de Dalton Trevisan. Para ver a reação do leitor. Como é que o leitor entra em contato pela primeira vez com o seu livro? O que é que ele abre primeiro? Se vai ver a orelha do livro, se vai a contracapa, se abre, se folheia, se larga muito rápido. Então, esse pacto com o leitor é essencial. E eu não, como eu disse, eu não escrevo para mim. Humberto Eco tem uma frase que eu acho genial, né? Humberto Eco dizia, a única coisa que eu escrevo só para mim é o meu hall de compras no supermercado. Todo o resto é para alguém ler. E se é para ler, tem que ser sedutor. E da mesma forma que eu compreendo que o conhecimento é indissociável do prazer, eu não acredito que você possa adquirir conhecimento sem prazer. Deve ser um saco quem faz isso, né? Eu preciso estar apaixonado pelo meu objeto de estudo. Eu preciso estar fascinado, não pelo biografado, mas pelo objeto em si da pesquisa. E então, é isso que me move, despertar esse mesmo sentimento no leitor. O leitor tem que se apaixonar pelo meu texto. Escrever é um processo de sedução. Eu quero seduzir o meu leitor. Eu quero que ele goste do que eu escreva. Eu quero que ele ame o meu texto. Eu quero que ele não largue o meu texto, não traia o meu texto e vá trocar por outro livro. Então, esse é um trabalho que eu me esmero e que eu me esforço, é o trabalho da escrita. Eu dou muito aula de escrita criativa, de não ficção, e todos os alunos perguntam a mesma coisa. Como é que a gente faz para o leitor gostar do nosso texto? Encantar o leitor? Eu disse, muito trabalho. Reescrever muito. Nunca se contentar com a primeira versão. Cada capítulo, cada parágrafo, cada frase, e aí o livro sai, você vai para o lançamento, na livraria está autografando, você abre assim, você devia ter escrito isso diferente. Porque o texto está sempre em produção, né? O texto está sempre num processo. Eu fui revisor de uma editora, que era do então deputado Álvaro Vale, no Rio de Janeiro, e um dia ele me pediu para revisar um livro do História de Jaraguá do Sul, que ele ia editar. E eu fiz uma grande revisão. E praticamente reescrevi boa parte do livro. E aí eu devolvi para ele e falei, está pronto, deputado. Vamos mandar para o autor. Ele falou, você está louco? Nunca se manda um livro para o autor, porque o livro não vai sair jamais, né? Os autores... É só quando o editor te puxa pelos cabelos e me dá o livro, né? Entrega o livro. Isso é uma coisa complicadíssima que não tem como. Portanto, o autor deve abandonar a obra
Tem um momento porque em que senão você... não termina. Né? Tem um momento em que você tem que ter o desapego. Tem que ter o desapego, até ela vai embora. Até porque você sabe que tem um processo editorial, industrial, de produção do livro, que você precisa cumprir prazos, né? E depois ele vai ter o vida própria. Exatamente. Só uma coisa, aí a Raquel de Queiroz, minha conterrânea, uma vez perguntaram para ela: Raquel, você gosta de escrever? Aí eu disse: não, eu gosto de ter escrito. Ou seja, de já ter feito todo o trabalho. Escrever é doloroso, ela dizia, escrever é doloroso. Entre os autores nacionais de biografias, nós temos nomes bem respeitáveis, né? Fernando Moraes, Luiz Castro, Jorge Caldeira, eu cito aqui também o Toninho Vaz, além de você, claro. Por favor, me inclua na lista, né? Quem? Como é que é? Inclua na lista. Claro. Você costuma ler biografia de outros autores? Sim, às vezes para morrer de inveja, né? E às vezes para aprender como é que não se faz. Né? Por exemplo, jamais começar uma biografia assim. Você está biografando o Cicrano dos Anzóis Pereira. Cicrano dos Anzóis Pereira nasceu na noite 14 de agosto de 1927 em Petrolina do Norte. Ninguém vai ler esse livro. Ninguém vai ler. Né? Você tem que começar, o leitor tem que ser fisgado já na primeira frase. E é por isso que é decisivo a primeira frase de um livro. Né? O primeiro capítulo. Qualquer gênero. Qualquer gênero. Qualquer gênero. E tem uma coisa que é isso. Se você não capta a atenção do leitor imediatamente, né, você corre o sério risco dele te abandonar. Então, você tem que... E tem outra coisa que eu acho que é importante, é saber que cada livro tem uma música dentro. Cada livro canta diferente. E um dos grandes desafios iniciais, quando está escrevendo um livro, é saber quem é que vai ser essa voz. Porque uma coisa é o autor, outra coisa é o narrador. Ah, mas isso não é só na ficção? Não, na não ficção também. Se você lê Padre Cícero e lê Getúlio, tem dois narradores diferentes. Peraí, me explica direito. Como é que você descobre quem vai narrar a sua história? A narrativa de Getúlio Vargas é objetiva, é jornalística. No Padre Cícero, eu não podia ignorar a prosódia e a musicalidade da oralidade sertaneja. Então, aqui e acolá, eu ponho um vocábulo, ou uma construção frasal, ou um dito popular, que aproxima o leitor dessa realidade. Por exemplo, no Padre Cícero tem um momento lá que vai começar a acontecer tragédias na história. Aí eu fui procurar um ditado popular nordestino, assim: desgraça só quer princípio. Eu disse, pô, é a frase com que eu vou iniciar esse capítulo. Desgraça só quer princípio. Então, no caso do Arrancados da Terra, eu comprei livros antigos, antiquíssimos, de provérbios holandeses do século XVII, para também inserir essas marcações linguísticas dentro do texto. Então, cada livro, e agora, meu grande desafio agora é saber como é que o livro, a biografia sobre Luiz Gonzaga vai cantar. Né? Eu tenho que ouvir a sanfona na hora que eu estiver escrevendo, e a sanfona o leitor tem que ouvir. Né? Essa música forte, essa presença do Gonzaga, né, que eu passei a minha infância inteira ouvindo. Minha irmã tinha uma coleção de LPs de Gonzaga, minha irmã mais velha. Eu passei a infância ouvindo aquela musicalidade, e eu tenho que tentar transferir isso de alguma forma para o texto. E aí tem uma coisa, viu, Hernani, que é curiosa. Eu dei agora há pouco tempo uma entrevista para o Manuel da Costa Pinto, do programa Entre Linhas, da TV Cultura, e ele reparando, teu escritório já está diferente, né? Porque até a decoração do meu escritório muda a partir do personagem que eu estiver trabalhando. Né? Então, assim, quando eu biografiei Maísa, era cheio de fotos da Maísa, discos da Maísa, eu só ouvia Maísa. Né? Até a babá da minha filha naquela época disse, Dona Adriana, acho que ele está apaixonado por essa piriguete aí e tal. E agora, em Luiz Gonzaga, eu vou nas feiras, vou no sertão e aí trago estatuetas de barro, de cerâmica, de madeira, e comecei a transformar meu escritório num território gonzaguiano, porque eu viro monotemático, viu, Hernani? É chato para quem vive comigo, porque eu só escuto música relacionada ao livro que eu estou escrevendo, só filmes daquele período,
sabe? Só leio livros sobre aquele período, romances daquele período. Eu fico chato pra caramba, eu só falo... Você conseguiu hoje que eu só falasse do Gonzagão bem pouquinho. Isso é um prodígio, porque eu ia passar a noite toda falando do Gonzagão aqui. Não se preocupe, minha mulher que está ali, sentada lá, o doutor Vladimir, ela sabe bem o que é isso. Ela convive com isso também. Entre os seus livros, qual foi o mais difícil de escrever? Todos eles apresentaram dificuldades específicas, né? Cada tarefa é diferente da outra. O Getúlio deu muito trabalho, porque eram 3 volumes e um período já muito conhecido. Então, eu tinha que estabelecer um olhar inaugural sobre um período já muito visitado. Então, isso exigiu muito esforço, não só mental, como físico. Eu terminei o 3º volume do Getúlio aos frangalhos. Eu liguei para o meu editor, Luiz Schwartz, lá da Companhia das Letras, e disse: Luiz, eu estou pregado, eu estou nocauteado. E o editor tem a obrigação, para um autor comercial, né, como eu me proponho a ser, um autor de grande vendagem, o autor tem que fazer imediatamente a pergunta mais sádica que um autor já ouve a todo momento: qual é o próximo? Eu tinha acabado e disse: eu estou pregado, Luiz, eu estou pregado. E pela primeira vez, sabia que eu fui pautado pelo meu editor para escrever um livro, foi quando eu disse que estava pregado, que eu não queria mais tão cedo fazer um livro, Luiz, eu quero agora ouvir música, eu quero ir para uma roda de samba, eu quero sambar, eu quero me divertir. Aí ele disse: que tal uma história do samba? Eu disse: putz, tá bom, vamos lá, vamos fazer o contrato. Então, assim, cada livro exige essas dificuldades diferentes. O Getúlio, talvez, no limite da exaustão, foi o que eu cheguei, né? Todo livro é um filho, né? Entre os seus filhos literários, qual é o seu preferido? Não tem nenhum filho meu aqui, eu tenho 4 filhos, é uma pergunta perigosa, né? Dizer qual é o filho preferido e tal. Eu já disse, é Padre Cícero. Padre Cícero é meu livro preferido, porque foi o livro que modificou a minha percepção de mundo, né? Então, isso foi decisivo. Muito bem. Nós já sabemos qual será a próxima biografia. Eu acho que tivemos aqui um passeio delicioso pela obra, pela vida do Lira Neto. E, nesse momento, eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. Não sei como vai funcionar, mas vamos lá. Eu posso tentar organizar daqui. Vamos estabelecer 10 perguntas no máximo, tá bom? João Almino, em primeiro lugar. Que honra. Ô, Lira Neto, não, que você deu a deixa aí de que falaria a noite inteira sobre o Luiz Gonzaga, né? E a gente não deixou, no fundo, quer dizer, o Hernani eu volto. Não deixou. Aí eu queria só perguntar a você o seguinte: a gente fica super curioso, né, sobre o que você está escrevendo aí, e se dá para você já dizer uma coisinha, talvez contar uma historinha muito interessante, muito curiosa, né? Não sei se dá para você já fazer isso. Não, sem spoiler, João Almino. Mas o que eu isso que eu estou pedindo. O que eu poderia te dizer sobre o livro que eu estou escrevendo do Gonzaga, de forma muito genérica, eu poderia te dizer o seguinte: eu quero mostrar que Luiz Gonzaga era antropófago. Eu quero mostrar que Luiz Gonzaga, ao contrário do que muita gente imagina, não era um cultivador do que poderia vir a ser uma música de raiz. Coisa horrorosa essa expressão, né? Não tem samba de raiz, não existe isso, gente. A cultura é própria da cultura, é a reelaboração. Aquilo que o Bakhtin chamava de circularidade cultural. A cultura de massa alimenta a cultura, se alimenta da cultura popular, alimenta a cultura erudita, que, por sua vez, interfere e influencia a cultura popular. Então, o Gonzagão, para mim, é um sujeito que conseguiu uma grande jogada de mestre, que é beber
na realidade sertaneja e produzir uma música de massa de altíssima qualidade, uma música para tocar no rádio, uma música interessada no mercado. Então, Gonzaga, ele é um dos inventores da ideia de Nordeste, para usar a expressão do Durval Muniz, a invenção do Nordeste, né? Gonzaga é um dos responsáveis pela invenção dessa ideia que nós temos de Nordeste. Isso faz dele um autor, um artista genial que ultrapassa o território da música e que o coloca no plano de um dos grandes intérpretes da alma brasileira. Historinhas, você vai esperar. Eu volto aqui para Curitiba para contar sobre Gonzaga. Que plateia qualificada, meu Deus. Salve, boa noite a todos. Prazer estar aqui com o amigo Hernani e com o Lira, que é mestre, exemplo e guia. Vamos lá. Vendo você falar com grande paixão do Gonzaga aqui agora, e eu esses dias escutei a entrevista que você fez com o Paulo Werneck na 451, né? E sobre como, de alguma forma, tanto o Oswald quanto o Gonzagão são heróis culturais seus, né? Mas são pessoas, são muito diferentes de um ponto de vista que o Oswald sempre se expôs muito, inclusive a canalice dele sempre ficou muito óbvia, né? Os pecados dele, ele não fez questão, pelo contrário, de proteger. Mas o Gonzaga, como artista popular, basicamente tem que ser protegido, inclusive a vida familiar, né? Ele tem tudo que se fala dele é a geografia do grande artista que ajudou a inventar o Brasil. E você, de alguma forma, ainda com a paixão toda que você tem, você vai ter que fazer esse homem sangrar em praça pública como nunca aconteceu ainda. Então, isso eu imagino que é uma inquietação, acho que mais grave do que em outros casos. Então, como é que você está lidando com isso? Beleza. Excelente pergunta. De fato, tanto o Gonzaga quanto o Oswald de Andrade eram, eu diria, meus heróis de juventude, como eu disse, inclusive, para o Paulo Werneck. Cada um a seu modo. O Oswald de Andrade porque, inclusive, gente, é Oswald, tá? Não é Oswald, como muita gente fala. É Oswald de Andrade, assim que ele gostava de ser chamado. Então, Oswald é uma invenção muito recente, dos anos 70 para cá, que começaram a falar Oswald. A Marília disse, eu não sei quem é esse Oswald, eu conheci o Oswald, a filha dele dizia, né? Mas, de fato, ele era meu herói da juventude, porque eu fiz parte ali da geração mimeógrafo, da poesia marginal, final dos anos 70, ali, já no comecinho dos 80, pegando a rebarba um pouco disso. E Oswald de Andrade era nosso pai espiritual, né? Oswald de Andrade era aquele cara que tinha introduzido o desvio da norma culta na literatura, o cara que errava de propósito, né? Escrevia errado de propósito, era aquele que tinha introduzido a fala coloquial, tudo que trocadilho, poema síntese, tudo que nós, poetas alternativos ali daquele momento, queríamos, né? E planejávamos e queríamos praticar. Então, Oswald de Andrade era esse pai espiritual e também foi pai de um curitibano que eu amo, eu adoro, foi outro herói da minha juventude, que é Paulo Leminski. Paulo Leminski, minha juventude, eu era um leminskiano, ainda bem que, né, não cheguei ao final trágico dele, mas ele era a referência. Paulo Leminski era nosso herói. E o Gonzaga era nosso herói, sim, era meu herói, exatamente por cantar aquelas coisas da minha infância e da minha juventude, mas é um personagem cheio de contradições também. E essas contradições, pode ficar tranquilo, estarão muito bem expostas. Contradições do plano familiar. Gonzaga não era um Oswald de Andrade, mas chegou perto em alguns momentos, né, em relação às relações afetivas, às relações com as mulheres. Ele não era um sujeito de moral ilibada, como muita gente imagina. E a relação política do Gonzagão é mais complicada ainda, né? Gonzagão foi cúmplice, né, das políticas mais reacionárias e retrógradas do sertão nordestino, né? Foi aliado de políticos, de coronéis, de latifundiários que muito responsáveis pelo atraso da região, né? Ao mesmo tempo que era um sujeito que era um artista genial. Então, essas contradições vão estar expostas, né? Eu jamais escreveria um livro sobre quem quer que seja, né? E é por isso que, quando eu fiz a biografia da Maísa,
O Jaime Monjardim, diretor de TV, de cinema, ficou pé da vida com o meu livro. Disse que eu tinha traído a confiança dele, que eu tinha apunhalado a memória de Maísa pelas costas. Eu disse, Jaime, o que você queria? Olha, tua mãe, quem foi, cara? Ser filho de Maísa não é fácil, né? E ele nunca fez as pazes comigo, depois do livro sair, né? Porque a biografia é assim mesmo. E o Gonzagão também será trabalhado na sua dimensão humana, portanto, com as suas virtudes e defeitos, com seus vícios e com suas qualidades. Bom, imagino que eu tenha 10 horas disponíveis, né? Uma curiosidade. Olha, eles estão chamando, vão chamar a gente lá de fora? Pode chamar mais, isso. Ah, não, vocês estão indo embora, eu pensei que era para chamar mais gente. Lira, uma curiosidade. Eu acho que eu adoro a biografia de Abraham Lincoln. E fiquei curioso porque você é um iconoclasta. Como seria a biografia de Abraham Lincoln pelo Lira Neto? Calma, não é essa a pergunta. Foi só uma introdução. A pergunta fundamental para mim é a seguinte: como é que você sabe, com a tua curiosidade insopitável, que chega, agora eu não vou avançar mais, já deu? E aí, e como você contorna as inevitáveis digressões? Beleza. Bom, eu não conheço muito de Abraham Lincoln, então eu não sei te dizer como seria a biografia minha escrita por ele. Trataria Abraham Lincoln com com o mesmo desassombro que eu trato qualquer biografado meu. Quando é que você sabe que terminou? Você nunca sabe. O Evaldo Cabral de Mello, grande mestre, diz o seguinte: você jamais irá esgotar as fontes. Então vai ter que ter um momento em que você vai dizer, parei. E logo depois você vai descobrir. Eu continuo recebendo, agora mesmo, no lançamento do Oswaldo de Andrade, em São Paulo, da biografia, lá na livraria da Vila, na Vila Madalena, chegou um sujeito e disse, eu tenho uma coisa para te entregar no final. Aí eu disse, opa, isso sempre acontece. E aí ele me entregou ao final o batistério do Oswaldo de Andrade, e nesse batistério tinha uma informação que eu não conhecia. Sabe quem foi a madrinha de Oswaldo de Andrade? Nossa Senhora. A família era tão religiosa que a madrinha dele era Nossa Senhora. Aí eu disse, puxa vida, agora eu vou ter que fazer uma nova edição para colocar essa informação. Então, assim, você nunca tem todas as fontes. Você tem que ter a humildade suficiente de dizer, cheguei no meu limite, vai aparecer mais coisas. Do Getúlio, quanta coisa que eu recebi depois. O pessoal do Rio Grande do Sul me mandava, aqui do Paraná, muita gente me mandou, da passagem do Getúlio na época da Revolução de 30, muita gente me mandou coisa aqui do Paraná, e eu disse, puxa vida, daria outro livro. Então, você tem que ter tranquilidade de saber que nenhuma vida cabe dentro de um livro. Você sempre vai... E a pessoa contar tudo o que aconteceu na existência de uma pessoa, primeiro vai ficar um livro muito chato. Tudo. O grande segredo de escrever uma biografia é saber editar. O que é relevante, o que é acessório. E, às vezes, você pode errar nessa avaliação. E aí entra muito da subjetividade. E é por isso que, se entregarem para mim, para o Hernani, para você, os mesmos documentos, os mesmíssimos documentos, nós faremos 3 livros diferentes. Porque nossa forma de trabalhar com esses documentos será diferente, cada uma dessas formas será diferente, e cada um de nós olhará essa documentação de um jeito e selecionará dentro dela aquilo que mais nos chama a atenção. Então, assim, eu encaro isso de forma muito tranquila, uma modéstia suficiente para saber que não dá para esgotar a existência de um ser humano num único livro, por mais que sejam 3 volumes. Primeiro de tudo, boa noite. Eu gostei muito da palestra do senhor. Eu mesmo tenho passado... o meu sobrenome é Sefardito, nunca procurei muito a fundo, mas eu me interesso pelo assunto.
mas a minha pergunta seria sobre o movimento outubrista. O Pedro Kallmann disse que os outubristas eram intransigentes do movimento. Desculpa, eu não tô... A pergunta é sobre os outubristas. O Pedro Kallmann disse que os outubristas eram intransigentes, que se destacaram durante o governo provisório do Vargas. Tem essa moça, Vavi Pacheco Borges, que diz que foram os outubristas nos embates com os políticos paulistas que fundaram o movimento tenentista. E o senhor, num trecho do seu segundo volume da biografia do Vargas, diz que os outubristas eram os excluídos do clube de 3 de outubro. E, para mim, parece um movimento muito misterioso, sem muitas fontes. E eu queria saber qual era a relação desse movimento com Vargas. E quem foi, se puder passar, quem foi o Olegário Maciel para o movimento? Beleza. Os outubristas, não é isso que você está falando? Tá, porque o microfone abafou um pouco a tua voz. Olha, esse é um movimento que dá vários livros. É um período histórico que dá vários livros. Essa relação, inclusive, do Getúlio com os militares, né, só isso daria vários livros. Porque Getúlio se ampara nos tenentistas, né, como uma das forças que o levam ao poder. Agora, só que ele estabeleceu uma aliança de opostos. Ao mesmo tempo que ele se alia com os tenentistas, ele se alia com os democratas, do Partido Democrata de São Paulo, que pensavam de forma absolutamente oposta. E aí Getúlio, durante todo o seu período, durante os 18 anos que ele passou no poder, intercalado com a sua derrubada, essa relação dele com os militares é uma relação sempre tensa, de apoio e de repúdio, e de recusa. Então, assim, eu acho que esse é um tema, você citou alguns autores, inclusive, que pensam às vezes parecido e às vezes desigual, isso é próprio da história, né? Se você quiser saber o que eu penso sobre isso, é o que eu escrevi no livro. Agora, não necessariamente concordando com o que os outros autores escrevem. Eu acho que a história... A gente pensa, né? A gente tem a ideia de que o passado já passou. Que o passado aconteceu e está acontecido. O passado está sempre se transformando. O passado está sempre em mudança. Cada pessoa que olha para esse passado provoca uma transformação dele. Os fatos se perdem para sempre. O que sobra são os testemunhos, são as pistas. Aquilo que o Carlos Ginzburg falava dos indícios, dos sinais, né? Ou seja, então, para compreender a complexidade de um movimento como o movimento dos outubristas, você precisa descer a essas fontes primárias, e não era exatamente o meu alvo, né? Mas é um processo que pode ser analisado e continuará sendo a própria figura de Vargas. As pessoas me perguntam o que eu acho de Getúlio Vargas. Tenho mais dúvidas do que certeza. 7 anos trabalhando sobre Getúlio, tenho mais dúvidas do que certeza. E não é à toa que os meus livros são lidos de forma muito dessemelhante por leitores diferentes. Há gente que diz que eu escrevi um livro a favor de Getúlio, há gente que diz que eu escrevi um livro contra o Getúlio, há gente que diz, já ouvi isso, que eu escrevi um livro pago pelo Vaticano para pavimentar a reabilitação do Padre Cícero. Num jornal lá de Juazeiro do Norte, diz que eu sou persona não grata na cidade porque eu maculei a imagem do Padre Cícero. Então, assim, essa questão do passado, a consulta ao passado sempre vai produzir interpretações diferentes. Tá? Então, é algo que não pode ser fechado numa resposta. O livro procura mostrar isso. Talvez a leitura dele possa te dar mais respostas do que eu próprio como autor. Tá? Boa noite. Muito grata por suas palavras e o testemunho dessa sensibilidade, que para a gente acho que é fundamental isso. Eu estou querendo saber o que é que lhe despertou, dentre tantas mulheres, o interesse em biografar Maísa. Ótimo. Que até eu tinha terminado o livro anterior, que era a biografia de José de Alencar, do romancista. Foi fazer as pazes ali com aquele sujeito que eu odiei na juventude, né? Bom, e aí eu fui tomar um café com o Fernando Moraes, autor de Olga, Chateau, fui no escritório do Fernando. E o Fernando me perguntou, qual é o próximo? Naquele momento eu estava sem o próximo. Eu sempre tenho uma fila de projetos.
Mas naquele momento eu estava sem o próximo. Me disse, Fernando, não sei. Eu queria dessa vez biografar uma mulher. Eu queria ter essa ousadia de biografar uma mulher. Aí eu disse, mas não podia ser uma mulher qualquer, não. Tinha que ser uma punk, assim, uma mulher, uma rock and roll, assim, uma mulher da pá virada. Assim, tipo, sei lá, assim, tipo uma Maísa, sabe? Aí eu disse, Maísa, uma boa ideia, Lira Neto. Aí eu disse, pô, é mesmo. Maísa, por que não? Aí ele pegou o telefone, estava do telefone do lado, ele ficou o número. Alô? Estou aqui com um cara que quer biografar a tua mãe. Ah, é? Sei. Tá bom. Depois se fala. Aí ele disse, não vai dar, não. Eu disse, por quê? Porque o Jaime é contra. Jaime é o filho. O Jaime é contra, disse que ele vai atrapalhar a tua vida se você se meter a biografar a mãe dele. Aí eu disse, puxa vida. Ele disse, mas deixa que eu vou fazer a cabeça dele. Algumas semanas depois, talvez meses, não sei, o telefone da minha casa toca e era o Jaime. E o Jaime disse, Lira, eu estou indo aí para São Paulo, ele mora no Rio. Estou indo aí para São Paulo e queria levar uma coisa para você. Você me pega no aeroporto e me deixa no hotel? Eu disse, pô, claro. E o que ele vai me dar, né? Uma foto da Maísa, alguma coisa ali que estabeleça uma possibilidade, né? De o início de uma conversa. Aí eu vou pegá-lo no aeroporto de Congonhas. Essa cena, para mim, está muito visual na minha cabeça. Vê como eu trabalho com imagens na cabeça. A porta do saguão de desembarque abre, eu vejo o Jaime com aqueles olhos iguais aos da Maísa, carregando um carrinho de bagagem, uma mochilinha nas costas e uma caixa de televisão daquelas antigas, de tubo de imagem, assim, enorme, no carrinho. Aí disse, me apresentei, eu sou o Lira e tal. Aí disse, tal, me leva então no hotel? Eu disse, levo sim. Eu trouxe uma coisa para você. Eu disse, pois é, o que é que você trouxe para mim? Aí ele apontou para a caixa, né? Eu disse, você trouxe uma televisão para mim? Aí ele disse, não é uma televisão que tem aí dentro, não. E o que tem aí dentro, Jaime? Minha mãe. Minha mãe está aí dentro. Eu disse, como assim? Você a exumou e colocou aí? E ele disse, não, tudo que eu consegui encontrar da minha mãe, Fernando Moraes me convenceu a te entregar. E leve para casa. Depois, quando você terminar o livro, você me devolve. Aí, nessa época, eu tinha um Fiatzinho, um Renaultzinho, a caixa não entrava no carro, o carro era pequeno, eu amarrei assim uma gambiarra com cordão, do lado de fora ficou... E aí eu fui levando no hotel e disse, eu preciso falar uma coisa com esse cara agora, antes de chegar no hotel. Depois vai ser tarde. Eu disse, Jaime, eu sei que quando a gente recebe um presente como esse para um biógrafo é o maior presente que ele pode receber, você não pode impor condições, logicamente. Mas eu vou te impor uma condição para levar essa caixa para casa. Você vai impor condições? Se for uma. Você só vai ler o livro depois de publicado. Aí ele ficou em silêncio. 3 semáforos e aquele silêncio dentro do carro. Terceiro semáforo, faltava um quarteirão para chegar no hotel, no Fazano. Aí ele, trato feito. E aí eu levei aquela caixa para casa, e foi engraçado, quer dizer, engraçado agora. Mas eu levo para casa aquela caixa, na hora que eu abro a caixa, falta luz no apartamento. Eu disse, uai, que é isso? A mulher está aí dentro mesmo. E subiu um cheiro de um perfume. Tinha um sachê. E eu senti o cheiro da Maísa, assim, eu disse, nossa, essa mulher vai acabar comigo. E foram anos ali trabalhando com aquele, mas porque eu queria uma mulher que tivesse essa intensidade. Eu não queria uma mulher boazinha, eu não queria uma mulher que fosse bem comportada, eu queria uma mulher mal criada, que dissesse palavrão, que brigasse, que rompesse com o mundo como ela rompeu, abandonou tudo pela música. Então eu queria alguém assim. O comportamento de Maísa é punk. Ela era uma cantora de música de fossa, mas o comportamento dela era punk. Maísa era punk. E pagou o preço por isso. Né? Teve a vida e a carreira abreviada por causa disso, por causa
dos hectolitros que ela tomou, né, das drogas que ela consumiu. Era punk mesmo, no sentido mais estrito do tema. E aí o Jaime, quando não gostou do livro, ele me ligou. Foi a única vez que depois do livro sair que ele me ligou, depois de ter mandado a tal carta dizendo que eu tinha traiçoado a confiança dele. Ele me ligou e disse assim: eu quero comprar os direitos de adaptação do livro para audiovisual. Eu disse: Jaime, diante da sua generosidade de ter me fornecido todo aquele material, eu não posso te cobrar nada por isso. O livro é seu, você faz com ele o que eu quiser, o que você quiser. Ele disse: é porque eu quero fazer para que ninguém faça. Eu disse: faça do jeito que você quiser. Ele disse: mas a Globo exige, virou a minissérie da Globo, Maísa, a Globo exige que tenha um contrato e que tenha dinheiro, para que depois você não vá reclamar, que não sei o que, então tem que ter dinheiro. Quanto é que você quer? R$10. Estou brincando não, rapaz, fala aí quanto é que você quer. R$10. Está aqui minha conta, eu deposito R$10 na minha conta. E eu ganhei R$10 para que ele fizesse aquela minissérie e que é a visão dele de filho idealizada da mãe. Eu citei a Raquel agora há pouco. A Folha, na época, me perguntou: o que você está achando da minissérie? Aí eu começo o texto citando a Raquel de Queiroz. Quando a Raquel de Queiroz teve o Memorial de Maria Moura, aquele romance maravilhoso, adaptado para a TV, a Folha, a mesma Folha de São Paulo, fez a pergunta para ela: Raquel, o que você está achando da minissérie? Aí eu repeti a resposta da Raquel. A Raquel disse o seguinte: eu estou adorando a minissérie. Muito boa essa minissérie. Olha, a menina que está fazendo a Maria Moura, aquela Glória Pires, fantástica. O figurino é um deslumbre, a fotografia maravilhosa. A minissérie é fantástica. A pena é que eles não gostaram do meu livro. Mudaram tudo. Então, é mais ou menos o que aconteceu com a minissérie da Maísa, em que o Jaime fez uma minissérie para tentar provar, ou tentar mostrar, que o grande amor de Maísa foi o pai dele. Quando isso está longe de ser verdade, né? Muito obrigado, Lira Neto. Foi uma satisfação. Acho que as pessoas gostaram tanto dessa conversa quanto eu. Vamos aplaudir esse grande biógrafo. Olha, queria dizer é a segunda vez que eu venho a Curitiba e sempre saio daqui muito feliz, muito emocionado. E me chamem para falar sobre Gonzagão daqui a uns 2, 3 anos, tá bom? Combinado? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela generosidade, pela paciência de ouvir falar essas besteiras aqui esse tempo todo. Muito obrigado. Muito obrigado.